No Noroeste Gaúcho, o município de Tenente Portela, fundado em 1955, combina história e esperança. Cresceu com base no trabalho árduo e valores comunitários, com pioneiros transformando o solo fértil em um centro agrícola. Os indígenas, da terra indígena do Guarita, também desempenharam um papel crucial na formação cultural, social, econômica, histórica e política da localidade. Fragmentos da memória de Tenente Portela celebra e documenta no presente essa união de passado e futuro, em um tempo de esperança, capturando a essência de um município moldado pela fé, pelo trabalho e o ânimo de sua gente. Que o primeiro dia, a minha mãe foi para o hospital, pro velho Hospital Santo Antônio, né, fazer o parto. Porque na época a cesárea era dificilmente faziam, né, enfim, não tinha luz ainda em Portela, né, coisa, era momentânea. Tinha, mas era assim, poucas horas, né. A mãe me deu a luz e a luz de Portela foi o primeiro teste da energia elétrica em Portela, a luz acendeu. No dia da seleção final, essa foi feita no Cine Del Cap, que nós tínhamos o cinema ainda. Eu me emociono assim, ó, porque eu estou enxergando tudo que eu vi. Os meus alunos dizem assim, professora, você começa a falar da história e teus olhinhos brilham assim, você viaja, você não fica presente conosco. Então trouxeram suas bandas, trouxeram tudo o que foi mandado naquela fita que tinha sido pré-selecionada. E, gente, vocês não têm ideia o que foi aquilo, o que foi a maravilha daquilo. Eu estou contando para a juventude que vai assistir esse filme e para aqueles que não conhecem a história, verem o que foi a época, o que foi a emoção. Meu filho ele era coordenador da escola também, lá na Bento. Agora ele saiu dali, ele foi dar aula lá em São Pedro das Missões, dar aula lá com as crianças indígenas na escola estadual. No nosso trabalho, né, que é questão de educar, também sou professor, né, de apoio da minha filha, né, quando ela completou 18 anos, ela entrou no município da aula no Pradem. Então ela batalhou, né, para conseguir o espaço dela, hoje é diretora. Isso levou a ela a me incentivar a estudar e eu com 40 anos comecei a estudar. E daí fui estudar, fiz o magistério, passei, fiz o estágio, fiz inscrição na coordenadoria, já entrei trabalhar. Eu me orgulho, né, ser um pai educador para meus filhos, né? E assim eu também levei o que eu pude aprender fora a ensinar os alunos indígenas, né? Na escola a gente ensina o máximo, faz de tudo para ensinar uma criança. Acho que é um dom para ser um educador mesmo. Começa a trabalhar com eles de uma forma diferente, a entender, a depois sair fora ser um cidadão. Muitos ainda me chamam de professor. Muitos já são casados, têm filhos, né? Professor Noidi, como é que tá? Tudo bem? O meu nome é Brasília Ribeiro Freitas, nasci e me criei na reserva do Guarita. Tenho 75 anos e sou da tribo Cangangue. Gente, eu sou fundadora do AIPINSU, do Movimento dos Direitos Indígenas dos 4 Estados do Sul, para nós chegar à conclusão de que quando o índio venha reconhecer o índio como um cidadão brasileiro, como um ser humano, não como objeto de uso. Porque hoje nós temos 9 mil povos indígenas, gente. O resto foram extintos. Mas pelo amor de Deus, o que estamos fazendo? Tem um hino muito lindo que diz assim, ó: o planeta Terra é um campo de guerra, não pode parar. Mas não é guerra contra o ser humano, nem contra a carne, nem contra o sangue. É guerra contra a maldade. Que nós não podemos calar. E casei com 20 anos, vim morar em Miraguaí. Lá morei anos, depois viemos para cá.
Tenho uma filha, tenho 4 netos, 5 bisnetos e 2 tataranetos. Nós éramos 5 irmãos. Estou só eu. Os outros todos já faleceram e fiquei só eu. Sou de 1926. Então faço ideia quantos anos eu tenho. A minha professora de piano era cega, tocava maravilhosamente bem. Eu assisti um concerto que ela deu uma vez, o pessoal aplaudia em pé. Olha, quando nós fomos a primeira vez para São Paulo, nós tínhamos uma Kombi e nós fomos a primeira vez para São Paulo, não conhecia nada, de Passo Fundo para não sabia nada. E fizemos 600 quilômetros de São Paulo para a Kombi. E naquele tempo nós morávamos em Miraguaí e vendia lá de safra em safra, né? Isso foi no dia 14 de novembro. Aí fui eu e a Marieta de caminhão. Quantas viagens de caminhão eu fiz para São Paulo. Porque a gente saiu de uns ermos, do meio das fazendas, né? E viemos para cá escolher uma terra. Tivemos nossa casinha já. Quando nós viemos, os irmãos mais velhos já tinham feito a casa. Foi feita a escola. Ali não tinha nada. Tinha um tal de seu José Martins, lá de Três Passos. Ele era professor. Ele veio morar ali e dava aula. Quando ele tinha que sair, ele pedia para mim dar aula. E eu era aluno dele. Fizemos um congresso dos trabalhadores rurais, porque nós precisávamos criar um sindicato aqui em Portela. Tinha um ranchinho ali que a gente se reunia. E daí a gente precisava aposentadoria, que não tinha, para o agricultor. E reuniu nós todos lá e cada um fazia uma coisa. E queria isso, queria aquilo. E quando entrou para o assunto da aposentadoria para o agricultor, ele disse, então vamos formar grupos e vamos fazer um relatório da nossa reunião. Aí daí comecei a trabalhar. Daí o mundo começou a me ensinar. Foi me ensinando e hoje sou eu mando e não peço. Aí o de cá me chama de leiteira do tenente. Ou leiteira do tenente. E eu estava na faixa cinza de karatê. O meu professor era o Paulinho Brigadiano e o Itinho. E eu todo dia lavava aquela vasculante. Passava do meu horário só para mim cantar e torear o de cá. E daí eu cantava, camarinho cantador, o que foi que aconteceu? Tu cantava tão alegre, de repente esmoreceu. E daí... Porque eu comecei do nada, né? E consegui ficar 25 anos no mercado, mas é muito interessante tu ser uma empreendedora, tu ser... Até hoje eu não consigo me desligar, estou aqui com as minhas flores, aqui, ó. Deixei do mercado e botei uma floricultura, porque eu não consigo ficar sem ter contato com o povo. Que se tu tem boa vontade de trabalhar, trabalhe. Que se tu trabalha e é honesta, você consegue muita coisa nessa vida. Que tenha a garra, a resistência de mulher, porque mulher é tudo dentro de uma casa. Ai, eu amo ser mulher portelense. Eu já podia ter saído daqui há muitos anos atrás. Eu amo Portela, eu tenho muitas amizades aqui. Trabalhar com o projeto Fragmentos de Memórias de Tenente Portela foi uma experiência incrível, está sendo ainda uma experiência incrível, porque conheci nada mais, nada menos que pessoas incríveis, histórias de pessoas extraordinárias de nosso município, mulheres espetaculares, inspiradoras, que nos estimulam a prosseguir com bom ânimo a nossa vida daqui para frente, com essas inspirações, com essas dicas da história delas. Teve a história do meu pai, professor Pedro Pereira, que simplesmente ajudou, auxiliou agricultores a conseguirem a aposentadoria.
Teve a história da Dona Brasília, mulher indígena, corajosa, que é conhecida mundialmente de grandes lideranças e que é portelense. O professor Noedi, educador indígena, que dava aulas em Caigangue, um portelense, que encaminhou muitas crianças para a educação, para uma caminhada com muito mais autonomia e independência dessas crianças. A professora Fátima, que esteve à frente da Casa de Cultura junto com outras pessoas e que presenciou, que testemunhou diversos momentos importantes da história da cultura de Tenente Portela, como por exemplo a criação do hino municipal de Tenente Portela, que vivenciadas lá no Cine Del Cap. A dona Sebastiana, uma mulher que é exemplo de superação, foi embora ainda novinha para Porto Alegre, sofrendo preconceitos, e simplesmente, como mãe solo, conseguiu atravessar os desafios que apareceram para ela sendo uma portelense. A dona Ditinha não poderia ficar de fora desse documentário. Uma pessoa incrível, inspiradora, com 97 anos de idade. Até pouco tempo viajava para São Paulo para fazer as compras de sua loja. E a Dona Maria Neiva, de sorriso largo, contagiante, empreendedora, que conseguiu, ela tinha o grande sonho de estudar e quando criança não pôde fazer, mas conseguiu formar, junto com o marido, formar uma família de filhos que estudaram, que tiveram a oportunidade de traçar um novo caminho, também uma mulher portelense. Agradeço imensamente a Lei Paulo Gustavo pela possibilidade de termos realizado este documentário para levantar essas histórias, essas incríveis histórias de pessoas reais de Tenente Portela.